Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre dois aspectos da alfabetização. Algumas atividades que a gente precisa aplicar de forma permanente, então a gente pode chamar de atividades permanentes, e as intervenções que os professores precisam fazer durante a aplicação dessas atividades, tá certo? Então, isso é um fator importante que a gente precisa ressaltar, tá bom? O vídeo, ele não vai tratar de todas as possibilidades de atividades de alfabetização, tá? Eu vou me basear em algumas atividades de alfabetização que foram mostradas num outro vídeo, tá? Que eu vou deixar a descrição aqui embaixo para vocês, para quem não é aluno, quem é aluno já viu. E aí eu vou tratar um pouco em cima dessas atividades, né? Onde a gente, nesse outro vídeo, as professoras desenvolvem com seus alunos, tá bom? Então vamos lá, eu vou passar para vocês umas imagens para poder ir tematizando junto com vocês isso, tá bom? Então vamos lá, vou diminuir aqui minha cara um pouquinho para vocês verem a imagem, tá certo? Então vamos lá. Bom, então atividades rotineiras de alfabetização, né? E mais a intervenção do professor. Bom, tem então lá um vídeo da professora Rosalinda que ela faz uma atividade com o texto da canção Atirei o Pau no Gato. Bom, esse é um exemplo de possibilidades. O texto, ou o tipo de atividade, na verdade, que ela usa, é uma atividade que usa textos que se sabem de cor, tá certo? O que é isso, então, né? O texto se sabe de cor é uma atividade onde você trabalha com as crianças um determinado texto, tá bom? Esse texto ele pode ser um texto de poesia, de parlenda, cantigas populares, músicas, mas assim, normalmente são textos que fazem sentido para a criança memorizar, né? Então, você não memoriza uma carta, por exemplo, né? Mas você memoriza uma música porque você quer cantar. Você memoriza uma poesia porque você quer recitar, a parlenda porque você quer brincar, um trava-língua. Ou, né, até mesmo uma piada, de repente, pode ser aqui, porque faz sentido você memorizar uma piada para contar para alguém. Então, são coisas desse tipo, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque é sempre importante trabalhar com a ideia de que você está contextualizando o que você está trabalhando e fazendo com que aquilo tenha ligação com a vida real, tá? Então, memorizar coisas que de fato são necessárias serem memorizadas na vida real, tá bom? Essa é a questão. Bom, o foco desse tipo de atividade, então, é possibilitar para a criança uma reflexão dela sobre o sistema de escrita, tá bom? Então, o que que ela vai pensar aí, a criança? Ela vai poder pensar na forma como ela vai escrever esse texto. Ela já sabe o texto de cabeça, percebe? Então, isso não é um problema para ela pensar. Ela sabe cantar, no caso, atirei o pau no gato. Então, como que eu escrevo atirei o pau no gato? Esse vai ser o problema da criança. Ela já sabe o que ela tem que escrever de cabeça. Por isso que a gente chama texto que você sabe de cor, ou texto de memória. Então, ela vai poder trabalhar apenas a reflexão sobre como que eu vou escrever isso. Essa é a grande questão, entendeu? É óbvio, né? Eu já escrevi aqui embaixo, mas para esse tipo de atividade, é óbvio que a gente precisa garantir que a criança memorize o texto ou parte do texto que você vai trabalhar, porque você não precisa trabalhar com a canção toda, com a poesia toda, você pode pegar um pedacinho, tá bom? Bom, algumas possibilidades, tá, de você trabalhar com esse tipo de texto. São muitas, mas eu coloquei aqui três principais. Ó, a leitura. Então você pode pedir para a criança, por exemplo, você dá o texto, ou você escreve o texto na lousa ou num cartaz, né? Já existem cartazes prontos com parlendas e outros textos. E chama a criança lá na frente, por exemplo, ou na carteira, mas com você junto acompanhando, e pede para ela com o dedo ir lendo, tá? E isso daí faz com que ela vai ajustando o que ela está falando com o trecho que está escrito, tá certo? Isso vai ajudar a criança a perceber primeiro a questão da chamada pauta sonora, ou seja, o que eu falo se escreve, primeira coisa, e não é em qualquer lugar que se escreve, tem uma ordem, tem uma sequência lógica para se escrever. Então, essa é uma possibilidade de pensamento da criança. O texto lacunado também usa essa ideia, e no texto lacunado tem uma outra questão que entra em voga aí,
que não tem a ver necessariamente com o texto que sabe de cor, mas a criança, né, além de localizar a lacuna e ter que saber qual é a palavra que está faltando ali, para isso ela precisa fazer o ajuste do falado ou escrito. Então ela vai cantando a música, ah, tirei o pau no gato. Aí o gato não está lá, mas ela sabe que é gato, porque ela terminou a fala dela junto com o dedinho que parou na lacuna, ok? Então isso é importante para vocês entenderem. Só que aí ela vai ter um outro problema. Como que eu escrevo gato, tá? E aí vem uma outra questão que o professor pode fazer as intervenções. Ordenação de texto, né? O que é uma ordenação? Você pode pegar então a canção, a poesia, a parlenda que ela sabe de cor e dependendo do grau de alfabetização que a criança se encontra, de hipótese de escrita que ela tá, você vai poder fazer o quê? Você vai poder pegar esse texto, e você vai cortar ele em tiras, por exemplo, de frases. Então, tá lá montada a parlenda. Hoje é domingo, pé de cachimbo, né? Então você pode cortar em frases e dar um grupo de palavras, de frases para a criança montar na ordem. Ela vai precisar tentar ler, né? Veja bem, tentar ler uma coisa que ainda não, quando ela ainda não sabe ler, significa que ela está fazendo uma reflexão sobre o sistema de escrita, porque para conseguir saber qual é a frase que vem primeiro, qual a frase que vem depois, ela tem que intuir as iniciais e as finais. Então, hoje é domingo, hoje, onde que tem o H, começa com hoje. Quais são as dicas que ela vai ter para saber que aquela frase vem primeiro que a outra? Então, ela está fazendo uma reflexão sobre o sistema de escrita, não sobre leitura simplesmente. Tá bom? Então, você pode também cortar em palavras, né? Uma criança que já está silábico alfabético, por exemplo, ou com um valor sonoro bem avançado, e aí pedir para ela montar a frase já com as palavras cortadas. Isso já proporciona um grau de desafio maior, tá bom? Uma outra questão aqui que a gente precisa ver também é o seguinte, ó, uma outra atividade, né, que apareceu em três professoras diferentes naquele vídeo, tá? Que são as listas. Então foi feita uma lista de brincadeiras, uma lista com componentes de cesta básica e uma lista com contos de assombração que a professora tinha trabalhado. Bom, enfim, só por essas três atividades aí dá para entender que a lista ela tem uma diversidade imensa para ser trabalhada na sala de aula, tá? Então ela é muito produtiva, porque a lista ela é um texto que abrange muito isso. Então eu faço lista para uma porção de coisas, né? Então trabalhar o gênero lista mantém de certa forma a função social, né? Então por isso que é importante fazer listas de coisas que a gente vai fazer, de coisas que a gente vai comprar, enfim, de coisas que a gente gosta, de coisas para não esquecer, de coisas para guardar ou para lembrar, enfim. Não você não faz uma lista, por exemplo, de palavras que começam com a letra C, porque você não precisa fazer uma lista disso, né? Isso não faz sentido. Não atende ao gênero lista, tá? Você até faz a lista, mas ela não atende ao gênero. Porque o gênero lista tem a prerrogativa de ter uma função social, tá? Então, uma lista de brincadeiras mais legais da sala para a gente brincar depois faz sentido. Uma lista de cesta básica, de produtos da cesta básica para quando eu for no mercado ver o preço faz sentido. Uma lista dos filmes prediletos para assistir nas férias, enfim. Isso faz sentido. Agora, a lista com as palavras que começam com M, lista de coisas assim, não fazem sentido, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Escrita com letras móveis, né? Aqui algumas possibilidades. Então você pode propor a lista do que for, e aí você pode propor que elas escrevam essa lista com letras móveis, pode propor que ela escreva com a mão, pode fazer uma lista coletiva. Você escreve a lista e eles na carteira vão falando, né, para você o que você escreve. E aí, nessa brincadeira, como é que vai fazer a reflexão do sistema de escrito quando o professor é o escriba? O aluno fala, está fazendo uma lista de brincadeiras, então ele fala esconde-esconde. Então, como é que eu escrevo esconde-esconde? Quem é que sabe? Qual é a letra que começa? Vamos lá, e aí eles vão falando, e você vai pondo. Você vê que não sai nada, você vai dando uma dica. Ó, começa com essa aqui. Ou então, se tiver muito fácil, você pode pôr uma errada e provocar a situação.
Nesse movimento, eles vão fazendo a reflexão, tá bom? Esse movimento coletivo também precisa ser feito individual, quando você está lá fazendo a lista, a escrita da lista ou à mão ou com letras móveis, né? Por que que você pôs essa letra aqui? Por que que você não pôs essa? E em duplas, né? Porque na dupla você pode colocar para o colega, olha, né? Tá vendo? Ele está escrevendo, ele está falando que começa com essa letra e você está falando que começa com essa. E agora, qual que é? Né? E você vai fazendo isso, daí já é intervenção, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? A intervenção do professor, ela precisa ser problematizadora. É, então, colocar uma lista em ordem alfabética, enfim, a lista ela tem uma diversidade muito grande. A lista de nome das salas é uma das primeiras atividades que se começa a trabalhar ainda na educação infantil e por aí vai, tá bom? Bom, e teve mais uma tarefa, uma atividade que apareceu lá naquele vídeo, né, que foi uma produção textual. No caso lá, a professora sugeriu uma produção de um texto científico, né, a partir de um texto científico, né. Então a produção de texto, ela também tem uma gama enorme de possibilidades. E a produção de texto, ela vai desde a ideia de você tratar a aquisição de sistemas de escrita, então uma produção de texto coletiva onde o professor é escriba, por exemplo, você vai fazer o quê? Aquele movimento que eu falei agora há pouco com a lista, com como que começa, né, as letras, como que eu escrevo as palavras, e também a coerência, a coesão do texto, né, a correspondência verbal, né, nominal, verbal, enfim, você vai perguntando para os alunos, olha, mas não tem muito ele aqui? Aí o homem foi, aí o homem saiu, aí o homem morreu, aí o homem, enfim, não tem muito aí. O que que a gente pode trocar? Em vez de aí, o que que a gente pode pôr? E por aí vai. Então, a produção de texto coletiva, ela e individual ou em duplas, ela vai muito além de aquisição do sistema de escrita. Ela já caminha para a aquisição de um processo de letramento da criança. Porque o letramento no sentido de estar letrado, de saber fazer os usos sociais da escrita, né? Fazer os usos corretos da escrita formal, saber se expressar de maneira correta formalmente, né? Quando você pega um texto de um autor escrito de qualquer jeito, né, na internet, por exemplo, eu pelo menos você está pesquisando um texto lá, um tema, e aí você pega lá um site lá que está escrito, você começa a ler, já tem escrito palavra errada, não tem concordância nominal, verbal, na primeira, na segunda frase, no parágrafo, eu pelo menos já descarto, eu nem termino de ler, porque se o cara não consegue escrever com concordância nominal e verbal, que dirá se ele está falando o assunto dele. Ele perdeu para mim e perde a credibilidade. Isso é letramento. Então, o letramento ele tem que garantir a forma culta da letra, da língua escrita, tá certo? Então, isso a gente não pode abrir mão na escola, tá bom? Possibilidades com isso são diversas. Então, a partir de um tema previamente já dito, então, como a professora fez, ela trabalhou lá uma questão científica e depois pediu para as crianças escrever. A criança pode inventar uma história, né? Pode recontar uma história que ela conhece, enfim, as possibilidades são muito grandes nesse sentido, tá certo? E aqui, por fim, a intervenção do professor, tá certo? A intervenção do professor, então, ela precisa ser feita em todas as atividades. E algumas coisas que a gente precisa considerar como intervenção vão desde a organização da classe, da sala de aula, né? Se eu estou pondo as crianças em dupla para pensar, que dupla eu estou pondo, não é simplesmente falar, ó, façam duplas, né? Eu tenho que conhecer, cada criança minha conhece sobre a atividade, sobre a escrita, que eu vou propor a atividade sobre a escrita, daí pensando nisso. Então eu não vou pôr o Joãozinho com a Mariazinha, ou eu não vou deixar eles fazerem os grupos ou as duplas aleatoriamente do jeito que eles quiserem. Eu vou colocar aquela criança que eu sei que talvez, né, vá produzir um resultado melhor de aprendizagem com determinada outra criança. Para isso, o professor tem que saber muito bem o que ele, vamos dizer assim,
o que as crianças sabem, né? Eles sabem, então, aí eu volto a dizer, eu já falei aqui das hipóteses escritas. Esse é um dos principais motivos, por exemplo, para saber as hipóteses escritas das crianças na hora de fazer agrupamento. Eu preciso saber a hipótese para saber quem eu vou agrupar com quem para saber, para ter alguma produtividade. E aí vem outras intervenções. Então eu agrupei. E aí eles estão lá, por exemplo, escrevendo uma lista de palavras e o professor chega lá e vai questionar por que que você pôs essa, por que que pôs aquela, como eu já disse. Eles estão escrevendo ou reescrevendo um conto conhecido, Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Estão lá escrevendo. Um está falando, o outro está escrevendo. Você vai determinar tudo isso. Isso é intervenção. Então você põe um alfabético que já sabe escrever ainda que com certa dificuldade. Com uma criança silábica, é possível? É. O silábico, você diz, olha, você silábico, né? Você não vai falar silábico, é lógico. Você vai falar você, Joãozinho. Vai ditar o texto e ele, como já escreve, vai escrever. Você vai ver se ele, né? Você vai acompanhar a escrita junto com ele. E aí você vai fazer a intervenção. Vamos lá, o que que você já escreveu aí? E você vai perguntar para os dois, porque veja, saber sobre a escrita não precisa necessariamente saber escrever. Olha que coisa maluca, mas uma criança pequena, que ainda não está alfabetizada, não alcançou a hipótese alfabética ainda. Porém, como que eu vou dizer, ela tem um processo de letramento muito intensivo por parte da família, da escola, desde bebezinha, ouvindo muitas histórias, conversando muito com a família, com os professores. Os adultos que interagem com essa criança conversam corretamente, expressam as palavras corretamente, né? Fazem as concordâncias como se tem que fazer. Isso tudo vai ajudar essa criança a ter uma compreensão de como é um texto escrito a partir do que ela ouve, né? Então, ela pode sim contribuir muito com a escrita de um reconto de uma história, como a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, embora ela não saiba escrever. De repente, ela pode inclusive ter mais subsídios para dizer se né, que palavra vem primeiro, que palavra vem depois, se está repetitivo, se não está repetitivo, se tem coerência ou não, do que o próprio alfabético, às vezes. Veja, não é loucura o que eu estou dizendo. Uma criança que está alfabética entendeu o funcionamento do sistema de escrita. Isso não significa que ela é letrada. Tá? Uma criança pode ter um processo de letramento mais acelerado ou mais avançado que o de um alfabético, né? Uma criança silábica pode ter isso, tá bom? Então, e para finalizar, né, voltando aqui na questão das intervenções do professor, qualquer atividade que o professor dê dentro da concepção sociointeracionista, que é essa que a gente está tratando aqui, que não faça intervenções, que não faça questionamento aos seus alunos, não vai ter produtividade. Não vai ter. Ela vai ser vai gerar um dificultador para esses alunos, eles vão fazer o que eles fazem ali dentro de uma certa expectativa, dentro de uma certa possibilidade, e vão parar de fazer. Então, o professor ele precisa ir nos grupos, nas duplas ou coletivamente e provocar o pensamento das crianças. Essa é a intervenção suprema, vamos dizer assim, né? Então, em vez de dar respostas, fazer perguntas. Esse é o ponto. Os meus alunos que estão me vendo aqui agora, com certeza devem se irritar um pouco, mas agora já acostumaram, né? Quando eles perguntam as coisas para mim, eu devolvo mais duas perguntas para eles sobre o que ele me perguntou sem responder o que ele me perguntou, né? E isso daí geralmente provoca, num primeiro momento, uma raivazinha, mas depois a busca do pensamento da resposta. E aí é óbvio que chega um momento que eu, enquanto professor, tenho que perceber que esgotou as possibilidades do aluno de buscar uma resposta. Que aquela resposta que ele alcançou é o máximo que ele vai conseguir fazer, dadas as condições que eu dei para ele naquele momento. E aí sim, então, eu coloco a resposta esperada, ou complemento a resposta que ele conseguiu alcançar, fechando aí, entre aspas, fechando o ciclo de raciocínio sobre aquela temática. Então, essa é a ideia. Tá? Dar respostas prontas, a gente cai na educação bancária, a gente cai na memorização e na preguiça. Tá? Toda vez que um professor adota um esquema de passar perguntas e dali a pouco dar as respostas sem provocar a reflexão dos alunos, sem provocar questionamentos, sem problematizar as atividades,
o aluno ele vai ao longo do tempo e não precisa muito, percebendo que é só ele dar uma enroladinha, que ele não precisa pensar, que daqui a pouco o professor escreve a resposta na lousa e está tudo certo. E ele copia no caderno e beleza, o caderno dele fica lindo, maravilhoso. Só que raciocínio que é bom, necas. Né? Então, eu acho que essa é uma questão para vocês pensarem aí. Quem está estudando, quem já é professor, que porventura quiser estiver assistindo isso daqui também, né? É uma reflexão que fica para todos nós aqui. Às vezes a gente reclama da preguiça dos alunos, mas será que é preguiça dos alunos ou será que essa preguiça foi construída dentro da sala de aula com a coautoria do professor, né? A partir do momento que você não dá o tempo, não, você não problematiza, você não não ouve, né, o aluno, né? Não permite o erro do aluno, né? Enfim, então tem uma série de coisas que podem gerar aí essa preguiça, vamos dizer assim, suposta preguiça do aluno. Né? Além do que, lógico, a atividade não tem nenhuma contextualização lógica e parecer para a criança algo muito surreal, muito fora da lógica, e isso também é um fator desanimador, com certeza. Tá bom? Bom, então, esse vídeo vai ficar disponível aqui, né, no canal também. Então, se você gostou, comente aí os alunos, quem não é aluno, e a gente vai respondendo, tá bom? Então, um abraço a todos vocês e até a próxima temática para a gente refletir um pouquinho aqui. Um abraço, beijo para vocês. Até mais.